como vocês ouviram, e continua vivo, ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração, que diz aí? Que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos juntos? Não há. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. É bonito ou não é esse texto? Muito bonito. Ele fala assim, Moisés fala assim para o povo: vejam se o que aconteceu com vocês aconteceu com alguma outra nação em toda a história da humanidade, até nesse tempo aqui. Não aconteceu. Queridos, não existe outra história como essa que nós encontramos narrada aqui. Não existe. Essa história tem o propósito de revelar que só há um Deus. Então, nós vamos orar agora, né, João e Daiane, para que esse Deus verdadeiro, ele estando presente na vida de vocês, que esse mesmo Deus use vocês também como instrumento na vida do Vicente, naturalmente na vida do Bernardo também. Esse é o nosso pedido aqui a ele, não é? E naturalmente esse é o encorajamento para que vocês se comprometam com ele também, não é? E para nós, é claro, não é? A ensinarmos, imagina, Marcelo, ensinar, né, para os filhos isso. Olha só, essa história é única, não é uma história no meio de outras, não, é única, porque o Deus verdadeiro é único. Vocês podem ficar em pé mais uma vez? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos emocionamos ao pensar, ao refletirmos, ó Deus, sobre o que o Senhor fez com o seu povo, e nos identificamos aqui com essa fala de Moisés, e de fato, ó Deus, nós não encontramos na história humana, em alguma outra nação, algo comparado ao que o Senhor fez com o seu povo, com a nação de Israel, para revelar o seu poder, para revelar a sua grandeza. Ó Deus, nós nos identificamos com o que foi lido aqui e professamos a fé no Senhor. Nós cremos, ó Deus, no Teu Filho Jesus, nós cremos que ali o Senhor estava escrevendo a grande história que apontava para o Teu Filho Jesus, que revelou o Senhor perfeitamente. Ó Deus, nessa manhã, juntamente com a família do João, nós pedimos, ó Deus, por eles, como família, pedimos pelo Vicente. Ó Deus, que a luz de Jesus esteja presente nessa casa, nos seus corações, ó Deus, e também nessa casa. Ó Deus, pedimos que eles desfrutem, ó Deus, de uma fé crescente em Jesus. Usa-nos, ó Deus, como igreja na vida deles também. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos úteis na vida deles. Nós pedimos isso ao Senhor, para juntos, ó Deus, crescermos para a glória do Senhor. Pedimos por cada família representada aqui, ó Deus. Pedimos o Teu socorro, Senhor, para que em nossas casas esse exercício que Moisés propõe para a nação de Israel, ele seja feito. Essa reflexão, ó Deus, a sábia, que aponta para o Senhor. Nós pedimos isso, ó Deus, pedimos que agora, quando ouviremos a Tua palavra, sejamos edificados. Abençoa-nos, ó Deus, aqui, visita-nos aqui. É a nossa oração, ó Deus, com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá joia, gente. Parabéns, Deus abençoe, tá? Podem
Podem assentar. Eita, jóia. Tá bom, Bernardo. Pode vir, Tarcísio, por favor. Som. Bom dia, meus irmãos. Privilégio estar aqui servindo vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Nós temos olhado para o livro de Joel, o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, e pensado como as aflições apontam para o juízo final e a restauração divina para o mundo. E aí eu tenho desafiado vocês a pensar, e nós temos considerado aqui juntos, como nós encaramos as aflições da vida. Então, como você encara uma grande dificuldade, grande sofrimento, desespero, ira, talvez desânimo. Sei que eu falo para alguns que nesse momento estão passando, outros que passaram recentemente, de aflição. E todo mundo passa, a gente vive num mundo caído. Mas o livro de Joel nos ajuda a olhar para aquilo que Deus está fazendo no mundo. E por meio do que Deus está fazendo no mundo, ver esperança. Deus, na sua palavra, nos aponta para o final. O livro de Joel vai mostrar isso. Como vai terminar a história, né? Bom, capítulo 1, como nós olhamos para as aflições. Então, no capítulo 1 de Joel, eu desafiei vocês a lembrar que cada oportunidade, cada aflição é uma oportunidade de nos voltarmos para Deus, clamando por misericórdia. Capítulo 2, como nós olhamos para as aflições da vida, considerando que as aflições de hoje, o grande sofrimento de hoje, aponta para o dia do Senhor, que virá com grande juízo, com grande poder sobre aqueles que não se arrependeram. E hoje no capítulo 3, nós vamos olhar para as aflições, aprender com Joel a olhar para as aflições e confiar que embora dolorosas, reais, dói passar por aflição, mas cada uma delas aponta para um futuro glorioso na presença do Rei. É isso que eu espero compartilhar com vocês hoje, que vocês saiam daqui encorajadíssimos, como nós já cantamos, olhando para o fim glorioso do povo de Deus com o seu Deus. Aliás, obrigado, Cícero. Muito obrigado pelo tempo de louvor, toda a equipe, né? O pessoal do som também. Muito obrigado. Vamos orar para começar esse tempo aqui? Senhor, é um privilégio olhar para a Tua Palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não estamos abandonados num mundo caído, num mundo mau, mas o Senhor desafia o Teu povo pela Tua Palavra e nessa manhã, mais uma vez, a olharmos para o sofrimento com esperança no porvir. Nos ajuda, Deus. Ilumina-nos nessa manhã, que a gente saia daqui mais alegres, mais satisfeitos, mais encorajados a viver para a Tua glória, por causa dessa bendita esperança em Cristo Jesus, essa garantia que nós temos no Teu Espírito. Nós oramos assim, muito gratos, muito alegres, em nome de Jesus. Amém. Bom, Joel capítulo 3, quero ler com vocês versos de 1 a 8, primeiro, a gente vai caminhar aos poucos aí no capítulo.
Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei, por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. O dia do Senhor virá, trazendo condenação aos ímpios e glorificação aos justificados para sempre. Essa é a ideia geral do capítulo. Esse trecho de Joel, ele vai expandir a visão do grande e temível dia do Senhor, que já foi introduzida no capítulo 2, verso 31. Olha aí, Joel já falou do grande e temível dia do Senhor que virá. Então esse capítulo é como se desse um zoom nesse versículo 31 aí do capítulo 2. Então ele vai expandir o que vai acontecer no dia do Senhor. E aí eu quero desafiar vocês com 3 perguntas que esse capítulo vai responder. O que vai acontecer no dia do Senhor? 3 perguntas, a gente vai tentar responder aqui. Então a primeira resposta: Deus vingará o seu povo. A gente leu aí versos 1 a 8. Deus vingará o seu povo no dia do Senhor. Então verso 1 vai falar: naquele dia, naquele tempo, está falando do futuro, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, está falando de libertação, restauração, quando eu fizer Jerusalém prosperar novamente. E aqui a gente sabe que no futuro será plenamente. E quando a gente está falando do povo de Deus aqui no capítulo 3, lembrem que no capítulo 2, quem foi introduzido no povo de Deus? Verso 28. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, quando a gente lê aqui, no capítulo 3, Judá e Jerusalém, Badjé, todo o povo de Deus, espalhado pela terra. E aí Deus vai trazer os inimigos, no verso 2, para o vale de Josafá. E aí Josafá significa Deus julga. Alguns vão dizer que esse vale aqui é um vale real. Está lá em Jerusalém. Eu trouxe uma imagem para vocês. Vale de Josafá. Olha aí, não sei se dá para ver bem. Do lado de lá, o Domo da Rocha. No Monte do Templo. Não tem mais templo, né? Hoje. Então, hoje é essa imagem. Não sei se Rafael, de repente, vai me corrigir. É mais ou menos isso aí, né? Que está lá hoje. Então, o Domo da Rocha, do lado de lá. Do lado de cá tem um cemitério no Monte das Oliveiras. Vocês já ouviram falar desse monte, pelo menos na Bíblia. Alguns já tiveram lá. É o Monte das Oliveiras. E no meio ali, é o Vale de Josafá, como ele é conhecido. Agora, pode ser esse vale aí, onde o rei Josafá foi enterrado, mas é possível que não seja esse. Alguns comentaristas vão dizer que o Vale de Josafá é um lugar genérico, tá certo? É só um lugar onde Deus se assentará para julgar as nações. Então, independente, o foco de Joel aqui é no juízo, tá certo? Deus chamando todas as nações para o dia do juízo. Obrigado. Versos 2, 4 e 5, Deus vai nos falar sobre os motivos. O que vai levar Deus a vingar o seu povo? Então vai estar escrito aí, você vai ler. Porque, por causa da minha herança, vai falar do meu povo, minha terra. Então, todas essas nações que atacaram Israel na história e todos os inimigos do povo de Deus hoje, eles estão ofendendo o próprio Deus. Talvez vocês vão lembrar da passagem
em que Paulo está indo para Damasco com cartas, perseguindo a igreja, e Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Lembraram? Atacou o povo de Deus, atacou a fé cristã. Você está em inimizade, ofendendo o próprio Deus. E ele vai chamar para juízo. Versos 3 e 4 fala que trocaram os meninos por prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. Então esses inimigos do povo de Deus vendiam por baixíssimo valor e para desfrute carnal, para prazeres carnais. É uma humilhação muito grande. Deus está falando: vocês vão ter que me encarar. Vocês vão ter que encarar o meu juízo por causa disso. Por causa do desprezo com o meu povo. Não pelo povo em si, pelo meu povo. O povo de Deus. Verso 4 vai falar de Tiro, Sidom e Filístia. São nações litorâneas ali na região de Israel. Então, provavelmente aquelas que com embarcações mandavam o povo para a Grécia. Tem um ponto aí, ó. O círculo do meio é Israel. Isso aí é Google Earth. Peguei essa imagem na internet. Isso é como é hoje, né? Os países, as regiões. O círculo do meio aqui é Israel. A Grécia está do lado de lá. Vocês estão vendo que o melhor acesso ali seria pelo mar, né? Mais fácil. Então, provavelmente, Filístia, Sidom, Tiro, são esses povos que mandavam o povo de Deus, depois de uma batalha, depois de perder uma batalha, colocavam eles em embarcações e mandavam para outras terras, para vender como escravos. E aí Deus fala o seguinte: foi isso que vocês fizeram com o meu povo, agora eu vou tirar o meu povo dos lugares para onde vocês os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Deus está dando troco. Deus está dando troco. Venderei os filhos de vocês ao povo de Judá, verso 8, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Então é aqui embaixo, onde está o Iêmen hoje, era onde ficava a terra de Sabá. Talvez você esteja lembrando da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão. Então, era aqui no sul da Arábia, ok? Para ilustrar. Então, o que vocês percebem claramente? Israel foi mandado para lá, para longe. Agora eu vou trazer vocês da Grécia e vou mandar lá para o outro lado. Então Deus está falando: eu vou retribuir. E vou retribuir direito, vou fazer bem feito. Não vai passar impune. Eu vingarei o meu povo, é o que Deus está dizendo. Deus fará Israel retornar à terra, os fortalecerá e eles triunfarão sobre os inimigos. Então uma aplicação, já quero tirar aqui para a gente. Nesse trecho, Deus anuncia juízo sobre aqueles que perseguiram e maltrataram o seu povo. Aqueles, o irmão escreveu, aqueles que escaparam da justiça dos homens, jamais escaparão da justiça divina. Jamais escaparão da justiça divina. E aí, fiquei pensando, pastor Ackley, Romanos 12 vai falar sobre vingança. E como o povo de Deus lida, né? Quando eu sofro, quando alguém me faz sofrer, me causa algum dano, como que eu respondo? Paulo escreve assim aos Romanos, para nós hoje: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Podemos ler o 21 juntos? Não. Com bem. Se você se vinga, Vlad, se você se vinga hoje de alguém que te fez mal, você está fazendo essa pessoa receber menos do que ela merece. Já pensou nisso? Ela não ofendeu você, mas ela ofendeu a imagem de Deus em você. Então ela vai ter que prestar contas a Deus. Certo? Então se você se vinga com a sua força, você está dando menos do que ela merece. Ela merece a ira divina. Então olha só, gente, quando você é ofendido no trabalho, um vizinho, alguém que está te perseguindo, se você se vinga, você está sendo brando. Não faça isso.
Não faça isso. Deus vai cobrar dessa pessoa. Então, meu encorajamento é: entregue a Deus. Não se vingue. Tem crianças aqui, né? Então, se um coleguinha te bate, eu vou bater nele mais forte. Não, não faça isso. Não faça isso. Você pode recorrer às autoridades, né? Chamar o pai, chamar a tia, mas não se vingue. Entregue a Deus. Agora, tem uma outra possibilidade de aplicação aqui. Entregue Deus a ela. Espera aí, como assim? Está inventando coisa aí. Olha só. A ofensa da outra pessoa a você é bem menos do que o que você merece também. Você também merece a ira divina. Você não é um pecador? Eu também. O que nós merecemos não é a ofensa de outra pessoa. Não é dano pessoal, dano material. É a ira divina. Eu sou pecador. Mas eu fui perdoado por graça. Então, imite a Cristo. Ofereça Cristo a essa pessoa que te ofendeu. Perdoe. Esse é meu encorajamento para vocês hoje. Perdoe. Então não tem maus pensamentos. Ai, aquela. Não tem maus pensamentos. Então você não se vinga da pessoa para si mesmo. Tá certo? Você perdoa. Você não faz fofoca. Vamos chamar Joel. Você não sabe o que fulano fez comigo. E aí começa a detonar a imagem do cara, né, para os outros. Isso é um tipo de vingança. Não faça isso. Perdoe. E também não vai buscar a pessoa, ou tempos depois, não, já perdoei, mas você lembra daquilo que você fez, né? Está me devendo. Você está anotado aqui na minha lista negra. Aproveitar a primeira oportunidade, Tiago, jogar na cara, né? Vingança, não precisa, né? Não precisa. Bom, então, perdoe. Vocês vão lembrar também do que Jesus disse na cruz sobre os seus inimigos. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Parecida com a fala de Estevão, quando era apedrejado. Quando o povo de Deus é perseguido por sua fé, humilhado, sofre, é bom que isso aconteça. 1 de Pedro 2, pode ler em casa. Isso honra a Deus. E Deus cobrará aquele pecado daquela pessoa ou daquele grupo que te persegue. Ele cobrará no dia do juízo, no grande dia do Senhor. Ou cobrirá aquele pecado por meio de Cristo. Então não se vingue, ok? Beleza? Joel 3, 1-8. A vingança é de Deus. Eu não preciso me vingar. Deus cobrará ou cobrirá esse pecado. E aí esse inimigo vira um irmão, né? Ok? Aqueles que escaparam da justiça dos homens jamais escaparão da justiça divina. Bom, o que acontecerá no dia do Senhor? Deus vingará o seu povo, certo? Como Deus vingará o seu povo? Versos 9-16. Deus chamará os seus inimigos para a guerra / juízo. Deus chamará os inimigos do povo de Deus para a guerra / juízo. E vocês vão entender por que essa barra aí. Então, verso 9, 3:9. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices, fazendo lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão.
mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Versos 9 a 11, chama as nações para uma guerra, inclusive aqueles homens mais simples, que não fazem parte do exército. A sua enxada vai virar uma espada, não sei como. A sua foice vai virar uma lança, talvez seja mais fácil. Mas todos venham, ninguém vai escapar ao dia do juízo. E aí o profeta, no final do verso 11, ele vai dizer: faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Então, imaginem um campo de batalha, um exército de um lado, vindo guerrear contra Deus. E aí o profeta fala: Senhor, agora manda os seus exércitos. Versos 12 e 13, Joel descreve essa batalha como um juízo. Vai dizer que venha ao vale de Josafá, ali eu, Senhor, me sentarei para julgar. E depois ilustra como um pisar de uvas num lagar. Quem aqui já viu um lagar funcionando? Tá bom. Joel usa algumas ilustrações, né, que para nós é estranho. Então eu trouxe um vídeo aí, queria que vocês assistissem. Tem 2 minutos e pouquinho. Vejam como funciona o pisar de uvas num lagar. Achei interessante, Lolo. Acho que você vai gostar também. Pode dar o play aí. Aqui já foi? Ah, tá. Então, os homens vieram, trouxeram as uvas colhidas, jogaram ali naquele tanque. Aí uma senhorinha preparou uma bacia para eles lavarem os pés. Tudo muito limpinho, autorizado pela Anvisa. E aí eles pisam, chama a gente para ajudar, fica ali um tempo, pisando. Oi? Direto do pé. Para o pé. Eles pisam, o suco vai descer, passa por um cesto, funciona como um filtro, e ele cai num segundo compartimento ali, num segundo tanque. Depois eles juntam tudo no meio. Eu não sei se todo lagar funciona assim, mas nesse vídeo eles fazem isso. Juntam no meio, enrolam com uma corda. Porque certamente os pés não são suficientes para extrair bem o suco, né? E eles vão colocar debaixo de uma prensa. Ó, que beleza. Quem gosta de suco de uva aí? Eu gosto muito, integral. Eu também. E aí, ó, jorra. Parece sangue, né? Essa é a imagem que a gente tem lá em Apocalipse 14. Acho que pode tirar já deve ter acabado. Olha o que diz em Apocalipse 14. Sobre o dia do Senhor. Outro anjo saiu do santuário de Deus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice: tome sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Verso 19, o anjo passou a foice na terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Daqui em Atibaia dá quanto? Por aí, 620, já tem até de cor. Eu ia chutar 600. 300 quilômetros, até a altura dos freios dos cavalos. Essa é a descrição que João dá, lá no Novo Testamento, sobre o último dia, o dia do juízo de Deus. As nações, os inimigos de Deus, aqueles que não se renderam a Cristo,
serão ajuntados no lagar e pisados, e o sangue jorrará. Uma imagem forte, uma imagem bem forte. Bom, verso 14, multidões, multidões no vale da decisão. O vale de Josafá aqui é chamado de vale da decisão. Mais uma vez o profeta recorre à iminência. Ele fala que o dia do Senhor está próximo. Então, o dia do Senhor, você está me ouvindo aqui hoje de manhã, leu Joel em casa, o dia do Senhor é real e é iminente. Iminente. Pode chegar agora, não vai nem dar tempo de fazer o almoço. Alguns vão dizer amém. O dia do Senhor é real, é iminente. Aliás, essa devia ser a nossa oração, né? Vem, Senhor Jesus. Espera para amanhã não, Senhor, pode voltar. E aí, vai falar que esse é o dia da decisão. Aquele dia será a decisão do juiz sobre os culpados. Não uma oportunidade para que os homens decidam por Cristo. Então, fala que o dia do Senhor é o dia da decisão, o vale da decisão do juiz. Não daqueles que não se arrependeram. Qual é a aplicação? Creia, arrependa-se hoje. Aproveite hoje. Jesus ainda não voltou, querido. Se você ainda não se comprometeu com Cristo, hoje é uma boa oportunidade. Essa é uma boa oportunidade. O dia do Senhor está vindo. Ele é real. Ele é terrível para aqueles que não se comprometeram com Cristo, não creram em Jesus. Grande escuridão tomará a terra, no verso 15. Escuridão, sempre sinal de juízo na Bíblia. Então, olha só, vocês vão lembrar das 10 pragas, uma delas, escuridão. Grande escuridão. Esse será o dia do juízo. Assim será no dia do juízo. E o verso 16 vai falar que de Jerusalém levantará a sua voz. O Senhor rugirá de Sião, como um leão. E de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. A palavra de Jesus, que criou e sustenta o universo, Hebreus 1, no último dia vai fazer o universo abalar. No dia do juízo. E esse trecho também lembra Apocalipse 19. Olha aí. Fala que o Senhor rugirá de Sião e levantará a sua voz para julgar. Lá em Apocalipse 19, eu selecionei alguns trechos. Diz assim: vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, talvez o dele próprio na cruz, talvez dos inimigos, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Senhor, manda os seus exércitos. Olha aí, ó. Vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca, a do general, nosso Jesus querido, agora glorificado, sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Verso 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então João, mais uma vez, vislumbrando, Deus revelando para João, numa visão, o último dia, parece muito com a descrição de Joel. O leão, aliás, os ímpios perecerão diante da palavra de juízo do Cristo glorificado.
O povo de Deus, ainda no verso 16, o povo de Deus, por outro lado, estará seguro no Senhor, o Cristo crucificado. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Os ímpios perecerão diante da palavra do juízo do Cristo glorificado. O povo de Deus estará seguro no Senhor, o Cristo crucificado. O leão da tribo de Judá ruge, trazendo juízo aos ímpios e salvação àqueles que atenderam ao chamado de Deus. Vocês lembram no capítulo 2, verso 32? Diz que em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Querido, querida, Deus está te chamando. Se você ainda não se entregou a Cristo, Ele está te chamando. Venha, faça parte do meu povo. Creia que eu morri pelos seus pecados. Quem não atende ao chamado do Cordeiro terá que enfrentar o rugido do leão. Um irmão escreveu assim: as crises da humanidade não se resolverão nem pela política internacional, nem pelo progresso científico. O homem precisa buscar a Deus, o Deus de Joel, o Deus da Bíblia. E segundo o profeta Isaías, deve buscá-lo enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Temos aflições no nosso dia a dia? Muitas. Busque a Deus. Ele trará a solução final para todas as aflições desse mundo naquele dia. Hoje você tem a oportunidade, naquele dia não mais. Refugie-se em Cristo. Vamos caminhar? O que acontecerá no dia do Senhor? Deus vingará o seu povo, certo? Versos 1 a 8. Como Deus vingará o seu povo? Ele vai chamar todas as nações inimigas para guerra / juízo e julgará. E a terceira pergunta, que esse texto nos ajuda a responder sobre o dia do Senhor: o que acontecerá com o povo de Deus? Ok, Deus vai vingar o seu povo, trazendo juízo sobre os ímpios, os inimigos. E o povo de Deus? A partir do verso 17. Então, olha aí. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Vamos terminar juntos? O Senhor habita em Sião. Termina bonito esse texto. O povo de Deus que foi odiado, perseguido, disperso e mercadejado, será poupado, liberto e glorificado naquele grande dia. Então, 3 notícias que a gente acha nesse texto, muito claras. Verso 17, a presença abençoadora de Deus com o seu povo. Ok? A presença abençoadora de Deus com o seu povo. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que habito em Sião, o meu santo monte. Segunda grande notícia para o povo de Deus: paz. Capítulo 1 falou de um grande exército. Vocês vão lembrar? Que exército? Os gafanhotos, que invadiram e devastaram a terra. Capítulo 2 falou de outro exército. Um exército que invadiria se eles não se arrependessem. E o capítulo 3? Agora falou de vários exércitos, de todas as nações, e um exército especial, o do Senhor, que virá como juízo para esses que não se arrependeram. Mas depois disso, paz. Verso 17 ainda, estrangeiros jamais a conquistarão. Então o povo de Deus vai ver os inimigos derrotados e desfrutará de paz.
E verso 18, prosperidade no lugar de Deus para o povo de Deus. Presença de Deus, paz e prosperidade na presença do Senhor, no lugar dele. Naqueles dias os montes gotejarão vinho novo, todos os montes de Judá, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, inclusive uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale que antes era seco, o vale das acácias. Um outro profeta vai descrever essa fonte jorrando e árvores surgindo, onde antes era um deserto, muitas árvores. O povo de Deus desfrutando da presença de Deus, paz e prosperidade. Não se esqueçam, você está ouvindo isso aqui hoje de manhã, Tarcísio, isso é sobre Israel, você está falando de Judá, lá no outro lado do mundo, não tem nada a ver comigo. Tem, porque no capítulo 2, todos os povos da terra foram incluídos nessa bênção. Deus cumpre suas promessas, hein, Esmeralda? Deus cumpre suas promessas a Adão, virá o descendente de mulher, que pisará a cabeça da serpente. A serpente morderá o seu calcanhar, e ele pisará a cabeça. Vitória, é uma vitória com sacrifício. Quem é? Jesus. Está consumado. Deus cumpre a sua promessa a Abraão. Qual foi? Vai para a terra, de lá te farei um povo, e te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, por meio de você, do seu descendente, todos os povos da terra. Deus está cumprindo aqui. Em Jesus, o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi. Davi, você terá um descendente que sentará no trono para sempre. E ele governará em favor do seu povo. Quem é esse? Jesus. Jesus. Ele merece glória. É por isso que a gente se reúne, né, Lid? Todo domingo, para adorá-lo, para cantar, para orar, para ouvir a sua palavra. Ele merece a glória. Ele é o Salvador. Versos 19 e 20, um contraste. Aos inimigos de Deus, perseguidores e opressores, devastação eterna. E ele vai falar de Egito e Edom. Quem é Egito e Edom? Egito, uma nação gentílica, não judia, não tem descendência direta com Abraão. Então são gentios. E Edom. Quem é Edom? Esaú. Esaú, o apelido dele era Edom, vermelho. Ele era peludo, né, ruivo, chamado de vermelho. Também por causa do prato de sopa de lentilha, vermelha. Edom representa aqueles que são os semitas, descendentes de Abraão, mas que são antagonistas, se tornaram inimigos do povo, da descendência de Jacó, Israel. O que isso nos lembra? Parece que Deus está usando essas duas nações como um exemplo. Olha, são todas as nações, até aqueles que são descendentes de Abraão, mas não têm aliança comigo. Estão à parte da minha aliança. Também se configuram inimigos de Deus. E o Egito, os gentios, aqueles de todas as nações que não se comprometeram comigo, não se renderam à minha nova aliança em Cristo Jesus. Ambos juntos exibem a sorte de todos, disse um irmão. Talvez a gente poderia pensar uma alegoria aqui. Deus trará juízo sobre aqueles fora da igreja de Cristo, ok? Não me comprometi com Jesus, não me comprometi. Deus trará juízo sobre você. Agora, e aqueles de dentro da igreja? Eu frequento a igreja, dou meu dízimo, não, estou sempre lá.
Mas você tem um compromisso real com Jesus? Ele está transformando a sua vida? Você percebe a ação dele sobre você? Sobre a sua família? Você vê Cristo é visível na sua vida? Há um compromisso real? Há um constrangimento com o pecado? Há um apego, um amor pela palavra de Deus, pela glória de Deus? Há um anseio pela eternidade, por santidade? Fique atento, querido, fique atento. Deus trará juízo sobre todos aqueles que não se comprometeram com Cristo. E ao povo de Deus, boas notícias. Perseguido e oprimido hoje, abundância eterna. É o que a gente vê nos versos 19 e 20. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Então, se no verso 19 houve derramamento de sangue do povo de Deus, aqui, lá, a gente não morre mais, não há morte. Se a gente sofre aqui, lá, não tem lágrima, não tem choro, não tem dor. Ao povo de Deus, restauração, glória eterna. E o verso 21 vai dizer, aqui na NVI, sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. E aqui, tem uma pequena dificuldade de tradução. Talvez a sua Bíblia está dizendo algo diferente, falando sobre vingança. Não sei se você está aí com a ARA, com a revista corrigida, mas é como se Deus estivesse falando assim. Ele falou dos inimigos, deixa eu pular de cá, dos inimigos, e falou do povo de Deus, e disse, a culpa de sangue deles, eu vou resolver. Mas está falando deles, dos inimigos, ou está falando deles, do povo de Deus? Por que essa dificuldade? Porque talvez o profeta esteja apontando para expiação do pecado do povo de Deus. Lembram, os sacerdotes levavam os animais para sacrifício, e aí isso servia como um exemplo do que Deus faria no futuro em Cristo. Eu vou derramar o sangue do Cordeiro perfeito para expiar o pecado de vocês. Poderia ser essa tradução, mas tem uma outra possibilidade. A culpa de sangue deles, que a gente não sabe quem é, eu vou resolver. Talvez esteja falando do sangue inocente, que falou aí atrás, no verso anterior. Eles derramaram sangue inocente em Judá. Eles vão prestar contas a mim. Me parece que essa é a tradução mais natural. Contudo, por que eu falei isso tudo aqui, né? Gente, quem não se volta para Deus vai ter que prestar contas a Ele. Da sua vida. O sangue aqui, né? Da sua vida a Ele. E quem se volta para Deus em arrependimento, em contrição, confessa o seu pecado, crê em Jesus, tem a sua culpa perdoada em Cristo. Então, as duas possibilidades, né? Na verdade, a dificuldade não é tão difícil assim. O povo de Deus desfrutará de glória eterna, não por mérito, mas por graça. Gente, é importante a gente lembrar isso aqui. Tarcísio, mas a minha vida eu estou longe de Deus, tem muito tempo, nem sei o que fazer, estou em desespero, a aflição está grande. Volte-se para Deus, Ele expia, perdoa, desfaz a dívida, pregando na cruz, não é isso? Há esperança, enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus ainda não voltou, há esperança. Volte-se para Deus. E aí, o texto termina dizendo, o Senhor habita em Sião, entre o seu povo. Saber que Deus habita hoje entre o seu povo nos livra tanto da indiferença na fartura. Lembra no capítulo 1, mais uma vez? Tem festa aí, mas eu estou fora. Vocês estão me ignorando. A fonte de vida eterna, de prazer eterno. E também nos livra, saber que Deus habita com o seu povo hoje, nos livra do desespero na aflição. Que grande notícia! Deus habita hoje, em seu povo e com o seu povo.
Joel conclui o livro apontando para a maior bênção que o seu povo receberá: viver na presença gloriosa do Rei para sempre. De fato, vida, quando a Bíblia fala de vida, é comunhão com Deus. Ele é a fonte da vida. Se eu não estou em comunhão com Ele, eu estou morto. É isso que a Bíblia fala. Ou vivendo como morto, né? No mínimo. Vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida eterna. Davi fala no Salmo 16, tu me farás conhecer o caminho da vida. Qual é? Plena alegria na tua presença, eterno prazer à tua direita. Tua presença, tua direita. Viver é ter comunhão com Deus. Porque para mim o viver é Cristo, porque eu estarei com Ele para sempre. Algumas aplicações aqui, né? O livro de Joel começa com seca e fome, mas termina com descrição de uma terra que jorra vinho e leite. Deus perdoará graciosamente o seu povo e habitará com ele. Deus dará a seu povo um novo começo. Deus dará a seu povo um novo começo. Qual é o seu anseio mais profundo? Qual é? Especialmente na aflição, o que você mais quer? Tarcísio, se vê livre da aflição, isso é óbvio. Gente, algumas vezes a gente fala isso. Eu queria que a vida voltasse ao normal. Entendeu, Ricardo? Eu estou sofrendo hoje. Eu queria que a vida voltasse ao normal. Que normal? Nós estamos num mundo caído. Não tem normal. Tem errado. Tem ruim. Deus está falando aqui em Joel que Ele vai trazer a restauração final. E aí sim, queridos, Deus criou o mundo perfeito. Aquilo é o nosso normal. Esse deve ser o nosso anseio maior. Portanto, uma grande alegria aqui, eu comentei da dobradinha da Joselma, né? Olha só, imagina no céu, o prazer que eu vou desfrutar lá. E nas aflições? Ah, o céu, o que eu vou desfrutar lá. É isso que Joel está lembrando. O Senhor habita em Sião e habitará para sempre. E sabe onde você vai estar? Você que está em Cristo, lá com Ele. Lá com Ele. Um novo Éden, um novo começo. Qual deve ser o nosso maior anseio? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, o que eu tenho que pedir a Deus como um grande desejo? Eu vou interromper a agenda de Deus para falar com Ele. O que eu peço? Venha o teu reino. É isso que você deve desejar, Joel. Venha o teu reino. Entendeu, Marcelo? Venha o teu reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Apocalipse 22, eu queria ler 22, 7, 20 e 21. Olha como termina a Bíblia. Como termina a revelação de Deus para nós. E Joel está apontando para isso. Apocalipse 22. Vamos ler junto tudo? Pode ser? Para a gente encerrar aqui. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Joel capítulo 3 nos ensina a confiar que as aflições do presente, embora dolorosas, elas apontam para um futuro glorioso na presença de Deus. Se o reino de Deus é o nosso maior anseio, a gente não vai ter dificuldade de lembrar disso. As aflições dolorosas, difíceis, né, Clemilson? Difíceis. Elas devem me lembrar do futuro glorioso que eu tenho reservado com o meu Rei.
o meu Salvador. Amém? Vamos encerrar orando? Pastor Luciano, pode orar para nós, por favor? Deus bendito, que bênção, Senhor, que graça gloriosa derramada sobre nós, nos concedendo a certeza, ó Deus, de que vamos habitar em segurança com o Senhor, segurança plena e total. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que as dores, as provações e as dificuldades que passamos aqui nessa terra, ó Deus, elas não são nada comparadas a tudo que Jesus sofreu por nós. E mais ainda, ó Deus, por meio de Cristo, o Senhor nos concedeu a bênção de vivermos eternamente. Nós somos eternos porque Cristo Jesus nos conquistou para o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque temos essa expectativa, temos essa esperança, temos a Tua Palavra que nos leva a refletir, ó Deus, sobre como temos, de fato, pensado e repensado sobre a vida cristã, pensado e repensado sobre o nosso futuro por vir. Ó Deus, nós queremos, de fato, desejar cada dia mais e mais estar com o Senhor, viver para o Senhor. Queremos nos desvincular, ó Deus, das coisas materiais dessa vida, desse mundo que se encontra indo de mal a pior, desse mundo depravado, desse mundo que se encontra num contexto de pecado, inserido, ó Deus, no lamaçal do pecado, e em muitos momentos, ó Deus, sem perceber, nós queremos continuar ainda aqui nessa existência, quando o Senhor já nos prometeu o melhor. O Senhor nos prometeu, ó Deus, de fato, ó Deus, uma bênção gloriosa, bendita. O Senhor nos prometeu uma provisão que nunca terá fim, ó Deus. Teremos de fato o melhor, teremos a melhor e a maior de todas as nutrições, ó Deus, que tanto precisamos, Senhor. E é por isso que nessa manhã clamamos a Ti, nos ajuda a desejar o céu, nos ajuda a desejar a Nova Jerusalém, nos ajuda a desejar habitar com o Senhor, nos ajuda a desejar que o Senhor de fato se desenvolva em nós, nos ajuda a desejar, ó Deus, o desenvolvimento do Teu reino nessa terra, Senhor, porque, ó Deus, se estamos sofrendo aqui, é porque estamos ainda, Deus, deixando de pregar o Teu Evangelho, estamos ainda, ó Deus, deixando de anunciar Cristo, de promover Cristo, estamos pensando somente, ó Deus, naquilo que nos é agradável, naquilo, ó Deus, que o nosso coração muitas das vezes deseja, que não está de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a focar o Senhor, as coisas celestiais, as coisas do alto, ó Deus, onde Cristo está assentado, nos ajuda, Senhor, a depender unicamente do Senhor, nos ajuda, ó Deus, a viver como o Senhor deseja que a gente viva aqui nessa terra, ó Deus, estando aqui presente nesse mundo, mas almejando o céu, ó Deus, desejando de fato, ó Deus, com as nossas vidas, com os nossos corpos, ó Deus, pensamentos e ações, ó Deus, refletir o caráter de Cristo. É isso que o Senhor deseja, é isso que precisamos, é isso que queremos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos despir de nós mesmos, nos ajuda, Senhor, a nos despir desse mundo, ó Deus, mau. Ó Deus, não adianta a gente querer, ó Deus, viver nesse mundo, ó Deus, presos às coisas desse mundo, Senhor, porque o mundo vai passar, ó Deus, as coisas só vão piorar, ó Deus. Então, ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de fato, ó Deus, de focarmos o Senhor. Pedimos em nome de Jesus, pedimos que a Tua Palavra continue a nos confortar o coração. Pedimos que a Tua Palavra continue a nos motivar a amar o Senhor. Pedimos, ó Deus, que possamos ter o privilégio e o desejo de nos impregnar das Escrituras, da Tua Palavra Santa, Senhor. É isso que nós precisamos. Então, nos socorre nesse momento, ó Deus, que tenhamos então, ó Deus, em vista o Teu reino, que tenhamos em vista, ó Deus, a Tua glória, que tenhamos em vista, Senhor, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu senhorio, ó Deus, que possamos dizer em alto e bom tom que nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Ó Deus, que não tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, ó Deus, nenhum pensamento e nenhum desejo, ó Deus, que esteja nos levando a desejar ficar atrelados a esse mundo, Senhor, senão o único objetivo de continuar pregando o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem, alertando, ó Deus, desse juízo que virá. De fato, o juízo final virá, Senhor. O Senhor haverá de julgar, ó Pai. O Senhor haverá de fato de convocar as nações, as multidões, ó Deus, para esse acerto de contas com o Senhor. Ó Deus, e nós queremos estar seguros de que somos Teus, de que pertencemos ao Senhor. Nós queremos de fato, ó Deus, alimentar em nossas mentes e em nossos corações a certeza, Pai, de que o Senhor nos convocou para a salvação.
E nós só vamos fazer isso, ó Deus, se de fato conhecermos a vontade do Senhor que se encontra na Tua Palavra, se de fato, ó Deus, estivermos em contato diário com a Tua Palavra, se de fato estivermos numa vida de oração, ó Deus, debruçados na Tua Palavra, desejando honrar o Senhor, viver, ó Deus, como o Senhor deseja que a gente viva aqui nessa terra, do jeito do Senhor, ó Deus, e não do jeito do mundano, e não do jeito, ó Deus, pecaminoso que as pessoas e que a sociedade, que infelizmente muitas igrejas ditas evangélicas vivem, ó Deus. Pedimos ao Senhor socorro nessa hora, Pai. Obrigado pela vida do profeta Joel. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela vida de Cristo. Obrigado pela exposição do Teu Evangelho na nossa igreja, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade para conosco, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sem desejar o Senhor concedeu Teu Filho bendito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ó Deus, e inimigos do Senhor. E o Senhor fez isso porque o Senhor nos convocou para a salvação. O Teu objetivo era nos salvar, nos resgatar, ó Deus, nos regenerar para essa viva esperança, ó Deus, que é o céu. Lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá luta, nem provação, nem tentação, nem tristeza alguma, Senhor. E é isso que desejamos, é isso que precisamos desejar. Então, ó Deus, eu quero Te agradecer pela misericórdia do Senhor em nos fornecer tão grande salvação, nos fornecer o mecanismo pelo qual nós acessamos a salvação, que é a vida de Cristo, e nos fornecer, ó Deus, as informações preciosas que nos mostram como viver para glorificar o Senhor, que é a Tua palavra bendita eternamente, hoje e para sempre. E é no nome de Jesus que eu Te louvo e Te exalto. Amém e amém, ó Deus.